Vou falar também sobre o São Paulo. O presidente Júlio Casares criou uma ideia que tem agradado a torcedores e conselheiros do São Paulo. Para completar, revolução no calendário do futebol brasileiro, Flamengo se explicando a respeito da baita confusão com clubes de futebol no Brasil, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e a convocação da seleção brasileira para 2 jogos amistosos. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre a convocação da seleção brasileira. Carlo Ancelotti anunciou os atletas que vão ficar à disposição da seleção para os amistosos contra a Coreia do Sul e Japão na data FIFA do mês de outubro. Bento, Ederson e Hugo Souza serão os goleiros, com o Ederson jogando a primeira partida e possivelmente Hugo Souza na segunda. Caio Henrique, Carlos Augusto, Douglas Santos, Wesley e Wanderson serão os laterais. Militão, Fabrício, Bruno, Gabriel Magalhães e Beraldo, os zagueiros. Meio-campistas, André, Bruno Guimarães, Casemiro, João Gomes, Joelinton e Paquetá. Na frente, Estevão, Martinelli, Igor Jesus, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Richarlison, Rodrigo e Vinícius Júnior. O que você pensa sobre essa convocação? Confesso que vários dos nomes não me agradam. Em alguma live próxima prometo trazer mais detalhes e as minhas opiniões sobre o tema, beleza? Hora de falar sobre o Flamengo, que resolveu se posicionar depois de uma série de críticas e ataques de outros clubes. Cheguei a contar para vocês na manhã dessa quarta-feira que a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, sugere até a criação de uma liga sem o Flamengo. Pois bem, Rubro-Negro emitiu uma nota grande apontando fatos e fakes e trata como falso que o Flamengo não queira participar de uma liga. Também é falso, segundo o Flamengo, que o clube esteja buscando uma virada de mesa. A alegação é de que o Flamengo respeita os contratos. O Flamengo também classifica como falsa a história de que nega ter assinado o contrato. Para completar, o Flamengo alega que o estatuto assinado pelos clubes na Libra não prevê a divisão dos percentuais dentro dos 30% destinados à fatia de audiência. E é em cima dessa grana que o Flamengo sustenta que há necessidade de um pagamento maior. Na verdade, o BAP está tentando reaver os cerca de 100 milhões de reais perdidos de 2024 para 2025, com todas as mudanças na organização e no contrato via Libra. Importante registrar também que esse contrato havia sido assinado pelo antecessor dele, o Rodolfo Landim. Só para completar, nessa nota longa que o Flamengo escreve, ele conta que depois de participar das reuniões da Libra, procurou 3 clubes que integram a Liga para a Libra para tentar uma negociação à parte e nenhum deles topou ceder e fechar com o rubro-negro. Quero te contar agora sobre a revolução anunciada pela CBF no calendário do futebol brasileiro a partir de 2026. A primeira e mais importante decisão: o Campeonato Brasileiro começa em 28 de janeiro. Sim, teremos um campeonato ao longo de toda a temporada. Dessa maneira dá para dizer que o Brasileirão vai coincidir com a disputa dos estaduais, que tiveram uma enorme redução. Em vez de 16 datas, serão 11. Embora Campeonato Paulista e Carioca ainda relutem com essa ideia e tentem prorrogar a relação e a continuidade dessas competições. Importante registrar também que a Série D passará a ter 96 times e não mais 64 clubes. A Copa do Brasil, com muito mais times, ela vai passar de 96 para 126 participantes. Serão 5 fases iniciais, com jogos apenas de ida. E aí quem vencer passa, quem perder está eliminado. As equipes que disputam a Série A do Brasileiro entram apenas a partir da 6ª fase, oitavas de final. Oitavas, quartas e semis, com jogos de ida e volta, a grande decisão em campo neutro, partida única. Importante registrar que séries C e D também terão algumas pequenas alterações e os campeões das séries C e D já entram na 3ª fase da Copa do Brasil. O presidente Samir Chaud também anunciou a criação de uma Copa Sul-Sudeste, me equivoquei, entre março e junho, com cerca de 10 datas. Equipes do Sul e do Sudeste vão participar desse torneio, com exceção a times do Espírito Santo. Só para arrematar de vez, importante registrar que a CBF, com todas essas mudanças, pretende fazer com que os times da primeira divisão joguem menos e equipes de Série B, C, D e outras que não tinham divisão tenham um calendário um pouco mais cheio. Tô para dizer para vocês que eu gostei, mesmo levando em consideração que a Luz, a partir de agora, vai ter muito mais dificuldade para subir da Série D para a Série C. Há necessidade de passar por 7 fases de mata-mata na 4ª divisão. É bem verdade também que, em vez de subirem 4, passam a subir 6 times da Série D para a Série C. Hora de falar sobre o São Paulo. O presidente Júlio Casares
quer separar o departamento de futebol do clube social. Essa é uma premissa de qualquer clube que se torna SAF. Você torna o departamento de futebol como um produto único e depois vende esse departamento de futebol para investidores. São Paulo ainda não chegou a esse ponto, mas o presidente Júlio Casares quer começar os trabalhos para a criação de uma SAF num futuro não tão distante. Em entrevista, o dirigente são paulino disse, abre aspas, eu quero uma separação jurídica e administrativa. Aí vou terminar meu mandato em 2026 deixando um legado. A verdade é que o Júlio Casares é a favor da criação da SAF, mas ele já percebeu que dificilmente conseguirá avançar durante o seu mandato para a concretização da Sociedade Anônima do Futebol no São Paulo por conta do veto do Conselho Deliberativo. Os homens que precisariam aprovar a mudança do estatuto são radicalmente contrários, não pelo bem do São Paulo, mas por entenderem que se tornariam peças decorativas dentro do tricolor. Aquela história dele ter uma carteirinha e poder eventualmente decidir sobre o futebol, marketing ou qualquer outro departamento passa a deixar de existir com a criação de uma SAF. Importante registrar ainda que o São Paulo está na frente de outros movimentos. Criação do FIDIC já garantiu cerca de 150 milhões de reais a mais 140 milhões para serem captados para pagamento de dívidas bancárias, entre outras pendências do clube. São Paulo também agora depende da aprovação do seu Conselho Deliberativo para garantir a criação de um fundo em Cotia. Fundo que pode captar até 350 milhões de reais. O objetivo é fazer com que o centro de treinamento da base do São Paulo se torne a grande referência do país, superando inclusive o Palmeiras. Nicola, você acha que o São Paulo é o time mais zicado com atletas machucados? O problema é que não é só zica, né, cara? Tem outro componente por trás, tem o fato de contratar muito veterano, tem o fato da preparação física e médica não estar mais adequada, não estar a mais adequada, enfim. Nicola, você acha que o Lucas e o Oscar só permanecem no São Paulo caso o time vá para a Libertadores? Não, eu acho que os dois permanecem independentemente do calendário para a próxima temporada. Vale a lembrança de que o Luiz Gustavo tem contrato só até dezembro, o Lucas tem contrato até dezembro de 26 e o Oscar tem contrato até dezembro de 27. Se o São Paulo não vai para a Libertadores, eu acho que seria salutar a tentativa dos dirigentes do São Paulo em pelo menos tentarem convencer o Lucas e o Oscar a aceitarem uma outra condição de contrato, né? Até porque eles ganham muito e têm entregue muito pouco. O Oscar custa 2 milhões e 300 mil. Uma parte dessa grana, cerca de 800 mil, vem da Superbet, 1,5 milhão vem do São Paulo. O Lucas Moura ganha 1 milhão e 800 mil por mês. Você soma o que esses dois custam ao São Paulo e chega a mais ou menos 50 milhões de reais por ano. O problema é que o Oscar jogou 40% das partidas e o Lucas jogou 37% das partidas no ano. Então, são caras muito caros que entregam pouco ou quase nada, tá? Tem notícias do investimento do São Paulo para a base. Vamos lá, Marcião. O Conselho de Administração do São Paulo já aprovou a criação de um fundo que pretende captar até 350 milhões de reais. 250 devem vir do Fundo Galápagos, o outro 100 milhões provavelmente do Marinax, tá? A Galápagos vai pôr entre 200 e 250, e o restante ficaria sob responsabilidade do Marinax. Só é importante registrar que há necessidade de aprovação do Conselho Deliberativo. E antes de submeter a essa aprovação, o Júlio tem se encontrado com vários grupos políticos que compõem o Conselho Deliberativo. Ele quer explicar tudo, quer tirar as dúvidas pessoalmente para depois levar o tema para debate e votação, tá? Na semana passada ele se reuniu com 5 grupos de apoio, um deles do Belmonte, e na oportunidade o Belmonte prometeu apoiar, mas o Belmonte, ao longo dessa terça-feira, mudou de ideia, voltou atrás e começou a dizer que não vai abraçar essa ideia e que esse seria um dos motivos, inclusive, para ele deixar o São Paulo, o que a gente sabe que não é verdade, né? Há muitas outras questões que interferem de maneira mais pesada. Para te contar se existe chance de Lucas Moura, Oscar e Luiz Gustavo não ficarem no tricolor para 2026. Primeiro, contar que esse trio somado custa mais de 5 milhões de reais por mês ao São Paulo. Conta é a seguinte: o Oscar ganha 2 milhões e 300 mil mensais, o Lucas Moura ganha 1 milhão e 800 mil, enquanto o Luiz Gustavo ganha 700 mil por mês. Você soma tudo isso e chega a 4 milhões e 800 mil. Mas com impostos, essa cifra ultrapassa com folga os 5 milhões e chega perto dos 6 milhões de reais. Pois bem, esse trio veterano, do Oscar com 34 anos, Lucas Moura com 33 e do Luiz Gustavo com 38, não se colocou à disposição para as partidas mais importantes da Libertadores da América, confrontos contra a LDU. Aí você vai lembrar, Nicola, mas o Lucas Moura entrou nos minutos finais do jogo contra a LDU no Morumbi. Verdade, mas aí a eliminação já estava praticamente sacramentada, derrota por 2-0 na ida, derrota parcial por 1-0 naquele momento dentro de casa.
Importante registrar que o Oscar tem contrato até dezembro de 2027 e disputou até aqui apenas 40% dos jogos no ano que o São Paulo fez. Lucas Moura tem contrato até dezembro de 26 e disputou apenas 37% das partidas no ano. Já Luiz Gustavo, que tem contrato até o fim dessa temporada, registrou apenas 4% de aparições nas partidas do tricolor. Luiz Gustavo jogou 2 jogos, teve uma embolia pulmonar e não conseguiu se colocar mais à disposição. Só para arrematar e completar, hoje o São Paulo não cogita abrir mão do Lucas Moura e do Oscar para a próxima temporada. O Luiz Gustavo não deve ter seu contrato renovado. A renovação do elenco vai passar por outros nomes do que não essas 2 estrelas muito ligadas ao São Paulo. Se eu sou dirigente do Tricolor, procuraria ambos e tentaria usar até dessa identificação que eles têm com o São Paulo para pedir que pelo menos na próxima temporada eles aceitassem uma redução do salário. Afinal de contas, entregaram muito pouco por tudo que custam ao longo da temporada de 2025. E você, o que pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Boa noite, Nicola. Meu like é número 5. Será que o Carlos Belmonte ainda cai esse ano? Fiquei sabendo que ele vai cair depois do jogo do Palmeiras, domingo. Se ele cair, quem é o próximo diretor? Então, Severino, bora começar falando sobre essa crise no São Paulo e que atinge em especial o diretor de futebol do Tricolor. A verdade é que Carlos Belmonte e Júlio Casares estão em rota de colisão já há algum tempo, tá? Não é de hoje que eles não falam a mesma língua. É importante destacar também que o Belmonte nega ter pedido demissão. Desde ontem, o Pretzel, acho que foi o pessoal da Trivela, ambos cravaram que o Belmonte cairia. Informação que eu tenho é diferente, conversei até com o presidente Júlio Casares, o Júlio disse, ninguém, Belmonte não me procurou, então não dá para dizer que ele pediu demissão, tá? Diante desse cenário, pintou uma outra novidade. Na semana passada, o Júlio se encontrou com alguns grupos da situação e explicou o plano em relação à Cotia, naquele fundo para captar até 350 milhões de reais. E esse fundo tem a intenção de fazer com que o São Paulo se torne uma das principais bases do mundo, revelando jogadores e garantindo vendas futuras. Só que a verdade é que o Belmonte, que no primeiro momento se mostrou favorável a essa ideia, agora ele já começa a afirmar que vai votar de forma contrária, tá? Não sei se isso é uma pressão para que o Júlio Casares não o demita, e ele pode usar isso como trunfo. Não sei qual é a estratégia do Belmonte ao mudar de posição, porque na semana passada, quando houve essa primeira reunião, o Belmonte assinou uma lista de pessoas dispostas a fechar com essa iniciativa de Cotia, beleza? Tá aí, né, família? Ficamos com aquele giro de notícias do São Paulo, últimas atualizações de hoje, né? Para você ficar por dentro de todas as informações do Tricolor Paulista, deixa aqui no comentário a sua opinião. Não esquece de deixar o like e inscreva-se no canal. Ativa também o sino das notificações para você ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro. A gente vai ficando por aqui. Naquele pique, naquele ritmo, um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fui!